E aí, gremistas, mais um vídeo do canal City Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brado. E aí, queria mandar um abraço pro Quick. E aí, Quick? O Quick, o que não faz uma cesta, hein? Se a cesta é de Natal ou alguma cesta de frios. Ai, se não, cesta de frio, o Gabriel não gosta aqui, vai cair o assoalho aqui, cara. O Projac tá mal na foto, é por cima, é por baixo, não sai do Z4 aqui o Projac. Queria mandar um abraço ao Gabriel, Ismael, né? Apareceram lá. Onde é que tava, hein? Também, Maritão mesmo. Quick! Tá, então vamos comentar esse jogo do Grêmio. Falando sério, comentar esse jogo do Grêmio com o Ceará. Grêmio 2, Ceará 0. O Grêmio teve mais uma semana parada aí. Mais uma semana parado, né? E nesse meio tempo, entre treinamentos, a saída do Maicon, essa questão do jogo do Flamengo, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. O Maicon, até eu acho que algum vídeo já vinha falando disso, da despedida dele, né, da saída, depois teve essa despedida, então não tem muito o que falar. Um jogador que ficou na história do Grêmio, que vai ser lembrado eternamente na história do nosso clube. Esse cara em Grenais e como capitão do time, sem comentários, né? E a questão do jogo do Flamengo, pessoal, cara, é o que a gente sabe, né? Não é só o Flamengo. Já vi isso acontecer com o Corinthians, já vi o São Paulo, um time que quando tá bem. Esses dias, se não me engano, deu bem um escândalozinho da CBF ajudando financeiramente o São Paulo. Não lembro se é bem isso aí. Mas o Flamengo, sim, é um time muitas vezes favorecido, sim. Não adianta dizer que não, pois é. Né? O Grêmio não tem muito o que fazer na Copa do Brasil, e tem essa questão do público. Mas também tem um detalhe, tem o liminar, assim. Mas, tá errado. Não pode ter. Até querendo alegar uma questão de, mas estamos voltando, vamos fazer um teste, total um jogo que o próprio Grêmio não tem muito o que fazer, analisando assim, e numa questão de, todo mundo quer que volte, né? Até dá para entender, cara, essa liminar. Eu acho que é nisso que eles se apegam, de que é um jogo onde o Flamengo já fez o resultado fora de casa, tem essa urgência e, graças a Deus, essa pandemia está passando, tudo, né? E tem essa urgência de voltar ao público. Então, é um jogo bem assim, interessante para que se voltasse. Tem toda essa visão aí, né? Mas, na minha opinião, está errado. Se é isso que eles se apegam, eu até entendo esse argumento. Mas, na minha opinião, está errado. Mas eu acho que o Grêmio tem que entrar em campo. Faça a sua parte e depois quiser ir para o tapetão, que vai ao tapetão. Até porque tem um monte de clubes já. Porque tem muitas coisas, né? Que o Flamengo já meio começa a mudar, coisas que os outros times não conseguem. Aí é complicado. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Acho que tem que entrar em campo e tem que ir pro tapetão mesmo. E tem que fazer pressão nessa chinelagem aí. Quer ganhar, ganha jogando. É como meter o quadro em nós aí. Não tem, cara. É isso, futebol é campo. E o Grêmio começa a melhorar, né? Ainda está na zona do rebaixamento. A Chapecoense ganhou, né? E o Grêmio entrou numa escalação onde na hora eu fiquei meio, puta que pariu, cara, né? Mais de 7 dias treinando e o cara me vê com isso, cadê o Campaz, né? Que foi até agora pra mim. E foi uma das primeiras perguntas que fizeram o Filipão. E ele deu a resposta normal, daquele jeito dele, né? Cara, não tem nada a ver, não é porque porque contrataram como botar e no momento ficou no banco, e deu certo, né? O Grêmio jogou bem como o Ceará. O Grêmio jogou bem, ganhou 2-0,
Fez 2-0 no primeiro tempo, deu uma segurada no segundo tempo ficou meio um jogo de meio campo, né? A ideia de jogo com a parede ali, e aí sim funcionou, né? O problema do Grêmio, eu digo, o futebol, apesar de precisar do armador, o futebol, quando a gente ouve falar aquela expressão, futebol hoje são os volantes, aí quando tu tem os volantes, tu não precisa do armador, gente flutuando, articulando na frente, faz surgir o futebol. Então, Lucas Silva e Thiago Santos, uma parede, jogando muito bem, né? Mais o Lucas Silva, assim, numa situação de saída de bola, os dois jogando, marcando muito bem e bem com a bola nos pés, né? Dando espaço para o Jonathan Robert e o Alisson jogarem pelo meio e muito mais o Jonathan Robert. A gente já até tinha ideia do Alisson mais centralizado, o Alisson foi muito para a direita, o escape, e aí voltando a jogar, o grande destaque da partida para mim, Ferreirinha, né? No lado direito, o Wanderson muito bem, fez uma excelente partida, subindo, descendo, marcando, sem erros de posicionamento, cuidando muito a bola nas costas que vinha tomando, menos afoito, mas com a mesma vontade, pois eu acho que não é o Wanderson que está com a mentalidade errada, os outros jogadores, o Wanderson estava indignado, e o jogador tem que se indignar. Então é o Wanderson, na minha opinião, psicologicamente quem está certo. Rafinha discreto, mas organizando o time. E tem categoria, jogando bem na esquerda, né? A dupla de zaga, confesso que queria ver Kahneman e Jeromel, mas ainda assim não comprometeu. O Chapecó foi brilhante, como sempre tem sido. Além de um goleiro seguro, um goleiro às vezes tu vê um milagre ali. É complicado, mas nos momentos certos, às vezes tu chega até a esquecer. O Grêmio foi superior no primeiro tempo, conseguiu articular as jogadas, no final fez o gol, mas até os 25 minutos do primeiro tempo o Grêmio abafou, jogou no campo do adversário, como se estivesse jogando em casa, como se fosse o anfitrião. Criou pouco, tentou, errou lances, né? Mas jogou bem, né? E no finalzinho fez um gol. Queria pedir até desculpa ao Diego Souza, que esse dia na conversa de Johnny, eu ainda falei, prefiro o Borja que o Diego Souza. Sei lá, Borja, o cara. Então assim, golaço do Diego Souza abrindo para o placar, depois Ferreirinha com a justiça. Foi as grandes jogadas assim, que empolgaram ofensivamente, foi dele, né? Tanto no primeiro e principalmente no segundo tempo do jogo foi mais uma ronha, né? Então foi um jogo muito interessante e é pensar no brasileiro. Mas foi uma boa partida onde a gente mais uma vez dá aquela coisa, porra, não vamos cair, né? Puta que pariu. É isso aí, da alegria.